O mês do horror 2021 do Balcão Pop é patrocinado pelo livro que o Sr. Balcão escreveu. Então, se vocês gostam do conteúdo desse canalzinho, considere adquirir o livro através da Amazon ou do Apoia-se do canal. Só durante esse mês ele está com R$3 de desconto. Pô, que descontinho merda, hein? Contos para se ler no pior dia da sua vida, ajudando a tornar o pior dia da sua vida menos pior. Eu adoro isso aqui. Caraca, isso aqui é excelente, mano. Na moral. Senhor Balcão, isso é realmente necessário? Do que você tá falando, Doug? Acha realmente necessário que toda vez que vai falar de algum tema que você gosta muito, você precisa ficar arranjando algum jeito escroto de ficar esfregando na cara do público as coisas que você tem daquele tema? Você não acha que isso é um pouco autoindulgente demais? Nossa, mano, nada a ver, bicho. Por que eu ia fazer uma coisa dessa? Porra, nossa, tá calor pra caralho, né? Cacete, tá mó calor aqui. Puta merda, Sr. Balcão, agora você já tá forçando. Do que você tá falando, mano? Nada a ver, cara, que isso? Mas que porra é essa? Como você mudou de roupa tão rápido? Bem, meu caro Doug, se você acha tão ruim assim eu incluir essas coisas que estão relacionadas ao tema do vídeo, você deveria repensar a sua participação nesse vídeo. Peraí, pera um pouco, o assunto é Charlie Brown, e ele tem um cachorro, oh não, eu sou apenas um objeto do tema, não, eu estou aqui porque eu sou um bom personagem, não. Ok, chega dessa introdução, seja lá o que caralhos essa introdução tenha sido. Estamos começando mais um mês do horror, meus queridos, aquele momento especial do ano que eu uso pra desovar um monte de ideia de vídeo com temática de Halloween e terror, porque tem tanto vídeo sobre esse tema que eu quero fazer, que do Halloween passado até esse eu já fiz uns 3 vídeos que podiam estar nesse Halloween, mas tudo bem, tipo, é tanta ideia de vídeo que eu não tenho mais como encaixar só nesse mês, tá um absurdo. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de um mês do horror que foi escolhido por um apoiador, no caso o Rui Carode. Na verdade eu não acho nada mais justo do que começar uma série de vídeos especiais de Halloween falando do maior especial de Halloween de todos os tempos, que é It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, ou É a Grande Abóbora, Charlie Brown. A essa altura eu acredito que todos vocês já devem ter tido algum contato com a franquia Peanuts em algum momento. Eu mesmo já comentei sobre o Natal de Charlie Brown no meu top 10 melhores especiais de Natal da história. É facilmente uma das franquias mais charmosas de todos os tempos. E claro que grande parte desse mérito deve aos quadrinhos originais do Charlie Schulz, que é fácil minha série de tirinhas favorita. Mas principalmente isso deve muito para as animações. Os vários especiais para a TV dos Peanuts, dirigidos pelo Bill Melendez, revolucionaram a forma da indústria televisiva encarar esses especiais e continuam sendo até hoje bases antológicas para qualquer série que vai tentar produzir um especial à altura. E caralho, como tentaram! Só de cabeça você deve ter alguns especiais de Halloween que marcaram sua vida aí aparecendo. Eu logo de cara lembro das Casas do Horror dos Simpsons, vários do South Park, o de Shrek eu também adorava, até de séries live action como o especial de Halloween do Freaks and Geeks, mas de todos esses eu sinto que nenhum consegue ser tão completo, profundo e ao mesmo tempo singelo como essa pérola de 1966. Na história, nós acompanhamos o grupo indo pedir doces, enquanto o Snoopy brinca de ser um piloto na Primeira Guerra Mundial e o Linus fica esperando a chegada da Grande Abóbora, uma espécie de Papai Noel do Halloween que só ele acredita e ele fica mandando cartas pra isso todo ano. Todo mundo do grupo fica tentando convencer ele de que aquela Grande Abóbora não existe, mas o Linus não desiste e sua paixão por aquela ideia é tão grande que ele até convence a Lucy a ficar com ele a noite toda esperando a chegada da Grande Abóbora. Antes da gente falar o que tem de especial nesse curto específico dos Peanuts, eu acho importante a gente falar um pouco dos aspectos gerais que faziam todas essas animações, todos esses curtas-metragens feitas para TV dos Peanuts clássicos tão incríveis e discutivelmente até melhores do que os quadrinhos.
A começar pelas paisagens, enquanto o formato de tiras nunca teve muito como permitir expansão do universo dos Peanuts ou a criação de cenários muito elaborados, o Bill Melendez sabia que isso não funcionaria na TV, mas ao invés de simplesmente ir com os cenários básicos comuns da TV da época, todos esses curtas do Charlie Brown eram repletos de paisagens lindas, verdadeiras pinturas cheias de cores e vida que se destacavam de qualquer animação televisiva da época. O Melendez também foi o responsável por pressionar a emissora e não permitir que a dublagem da animação fosse feita por adultos imitando crianças. Charlie Brown foi uma das primeiras animações da história a contar com um elenco infantil na dublagem, e hoje em dia é impossível imaginar ela sendo feita de qualquer outra forma. As vozes das crianças, com suas falhas e imperfeições, dão uma verdade e pureza aos diálogos que seria arruinado com atores adultos. On Halloween night, the great pumpkin rises out of his pumpkin patch and flies through the air with this bag of toys for all the children. You must be crazy. When are you going to stop believing in something that isn't true? When you stop believing in that fellow with the red suit and the white beard who goes ho, ho, ho. Não bastasse essa beleza visual e trabalho de dublagem ímpar, as trilhas sonoras jazzísticas compostas por Vince Guaraldi talvez sejam a maior marca registrada da franquia até hoje, perdendo só pro Snoopy. Junte todo esse trabalho de produção tão rico e repleto de paixão pelo material fonte aos roteiros do próprio Charlie Schulz e você tem uma adaptação perfeita. Mas muito bem, discutidos os aspectos técnicos e pioneiros da animação, é importante a gente entender afinal qual é a alma da franquia Peanuts. E o que eu diria que é o grande diferencial aqui são os diálogos, mais do que em qualquer outra série de tirinhas ou animações da época. Quando você pega Garfield, por exemplo, por mais que eu adore, claramente o foco das tirinhas está em construir boas punchlines, piadas efetivas, todas as interações meio que caminham em direção ao alívio cômico. Já em Mafalda, por exemplo, o foco está na construção da crítica, na entrega da mensagem, numa moral mais ácida, porém rápida de ser absolvida. Só que em Peanuts, o foco sempre foi os personagens e as interações entre eles. A piada no fim das tirinhas não era tão importante quanto todo o resto do desenvolvimento do diálogo. Mas fazer isso no formato de tirinhas é bem complicado, porque querendo ou não, principalmente nos anos 50 e 60, você tinha que cumprir certas fórmulas para continuar sendo publicado e lido, além de que são poucos quadros ali para você desenvolver qualquer coisa. Mas quando Schulz tinha espaço de um curta-metragem para escrever os seus personagens, é aí que você percebe quanta vida e verdade havia por trás da personalidade de cada um ali. O texto flui como se fosse uma conversa verdadeira que qualquer um podia ter, ao mesmo tempo que para muitos é impossível imaginar crianças da vida real discutindo assuntos tão variados com tanta substância quanto os Peanuts discutiam, mas eu sinto que mesmo nos temas mais pesados, o Schulz sempre conseguia colocar tudo sobre esse filtro de inocência e jeitinho infantil que fazia todas essas conversas soarem bem incríveis. Claro, também há toda aquela atmosfera melancólica e autodepreciativa que Peanuts tem, que quase nenhuma outra obra infantil tem. E o que para muitos seria um dos motivos de considerar a franquia inverossímil, para mim é outra sacada absolutamente genial. Não tem por que retratar a criança sempre de uma forma uniforme e idealizada como poços de alegria e esperança. Muitas crianças são muito mais parecidas com as de Peanuts do que com as de outros lugares, inclusive o pequeno balcãozinho aqui que vos fala. E eu imagino o impacto desse retrato da infância nos anos 50 e 60, numa época tão mais engessada e limitada em discussões sobre infância do que hoje. Mas agora que a gente já entendeu o impacto geral de Peanuts para a história do mundo, né, de como essas animações impactaram a televisão na época que saíram, um quesito geral de todas elas, tá na hora da gente focar no que interessa, que é o motivo da gente estar aqui hoje, que é falar do especial específico de Halloween dos Peanuts, certo? E pra ficar mostrando as coisas de Peanuts que eu tenho também, é por isso que eu tô aqui, né? Não, Doug? É um bom motivo pra estar aqui também.
Poucas coisas definem tão bem Peanuts quanto o fato de que praticamente qualquer outra animação com público-alvo em crianças que criasse essa história de uma criancinha esperando a aparição de um grande ser bondoso mágico que todos duvidavam que existia, iria eventualmente terminar com esse ser mágico aparecendo. Mas não em Peanuts. No fim do episódio não há nenhuma aparição da Grande Abóbora. A Lucy se sente enganada pelo Linus e ele ainda fica lá todo rancoroso, gritando aos quatro ventos de que ele ainda estava certo e de que no ano que vem ele encontraria o lugar perfeito para a aparição da Grande Abóbora e iria esfregar na cara de todo mundo. Just wait till next year, Charlie Brown. You'll see. Next year at this same time, I'll find a pumpkin patch that is real sincere, and I'll sit in that pumpkin patch until the great pumpkin appears. Parem pra pensar nisso. Quantas animações têm coragem de criar um plot sobre acreditar em sonhos impossíveis na infância e daí resolver esse conflito com uma metáfora para fanatismo religioso? Mas essa é a interpretação mais simples e óbvia a tirar desse curto incrível. Eu pessoalmente creio que a filosofia dele vai um pouco mais a fundo. Durante todo o curta, os personagens volta e meia discutem sobre o fundamento do Halloween em si, da mesma forma que tinha sido feito brilhantemente no Natal de Charlie Brown. Essas crianças cheias de questionamentos e dúvidas sobre os porquês por trás das datas comemorativas, nesse caso o Dia das Bruxas. O ser ou não ser do universo das crianças. Seria Halloween apenas uma data para ganhar doces? Ou então algum dia mágico e verdadeiramente conectado ao mundo sombrio? Ou seria então uma das várias formas de imperialismo norte-americano estender seus tentáculos nas outras culturas e países, secretamente enraizando os males do capitalismo desde a infância nas culturas alheias? Ou seria então uma desculpa para canais de YouTube fazerem vídeos sobre lobisomens? Enfim, são muitas questões. Mas ao centralizar a questão no arco do Linus, o que o episódio parece estar querendo nos dizer é que para muitas coisas na vida, o que mais importa é a nossa forma de experienciar aquele momento, não o que aquele momento realmente significa. O Linus no início do episódio tá escrevendo a sua carta para a Grande Abóbora e ele diz que caso ela realmente não existisse, ele pede para que ela não contasse isso para ele, porque ele queria continuar acreditando. Não é uma simples questão de lógica. E por mais brava que a Lucy tenha ficado por ter passado a noite toda esperando algo que nunca chegou, o episódio deixa bem claro que o verdadeiro motivo para ela ter esperado essa Grande Abóbora com o Linus é porque ela é apaixonada por ele. E isso era só uma desculpa para eles passarem mais tempo juntos. Perto do fim do episódio, a gente vê também a irmã de Linus, que foi a personagem que mais zoou o irmão ao longo do episódio, despertando no meio da noite para ir buscar o seu irmão e colocá-lo para dormir. Também foi ela que, enquanto ela pedia os doces nas casas, sempre pedia um doce a mais para levar para o seu irmão. Então nesse Halloween, ela meio que cumpriu o papel da Grande Abóbora, da mesma forma que os pais cumprem o papel do Papai Noel nos natais. Então eu sinto que no geral, a mensagem que o episódio deixa no fim sobre Halloween é aquilo que o Linus descreve como sendo o ambiente perfeito para a chegada da Grande Abóbora. Um grande campo de sinceridade, sem um pingo de hipocrisia que os olhos pudessem ver. Each year the great pumpkin rises out of the pumpkin patch that he thinks is the most sincere. He's gotta pick this one. He's got to. É o companheirismo e verdade que cada um colocou num dia especial como esse que faz dele o que ele é. O Snoopy brincando de piloto na Primeira Guerra Mundial é transportado para o cenário de imaginação que ele criou. E pro Linus, contemplar uma paisagem sincera e sem hipocrisia é suficiente para sustentar a crença dele mais do que a própria aparição da Grande Abóbora seria. E é isso que faz não só do Halloween, mas de qualquer dia especial verdadeiramente mágico. I don't see how a pumpkin patch could be more sincere than this one. You can look all around and there's not a sign of hypocrisy. Nothing but sincerity as far as the eye can see. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho sobre esse curta tão especial. E como sempre eu queria lembrar vocês, além das coisas clássicas de se inscrever, curtir, compartilhar, dar uma olhada no nosso Apoia-se, queria falar sobre o meu livro mais uma vez. Tem contos de terror nele, então ele tá meio que encaixado nesse mês todo. Eu coloquei uma promoção bem maneira nele na Amazon durante esse mês do Halloween, então é um ótimo momento para vocês adquirirem. Ou então simplesmente vocês começarem a apoiar no Apoia-se. A partir de R$5 vocês já ganham o livro. É uma obrinha que eu tô muito orgulhoso de ter feito e eu queria muito que vocês lessem mais ela,
porque logo eu queria fazer meio que um balcão literário falando um pouco sobre o livro, e quanto mais pessoas tiverem lido até lá, melhor. Até o próximo vídeo aí, nesse mês que tá insano. Até lá. Valeu!